Olá pessoal, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma honra, um privilégio muito grande estar mais um dia aqui na presença do Senhor para falar com todos vocês a respeito de tudo aquilo que está acontecendo. Irmãos, eu não estou aqui para me vangloriar, não estou aqui para me aparecer, estou aqui para falar aquilo que Deus coloca no meu coração, porque eu escolhi viver para Deus. E a partir do momento que você faz uma escolha na sua vida, Deus te honra. Entende? Deus coloca as coisas certas na tua boca para você falar. Eu não estou aqui nas plataformas para fins lucrativos, para que as pessoas me aplaudam. Eu estou aqui para falar a respeito do amor de Deus, para falar que as pessoas se convertam a Jesus Cristo, porque Jesus está voltando. Gente, vocês veem aí a situação que o nosso mundo está. Não é só aqui no Brasil, não, é no mundo inteiro. Olha o que está acontecendo na Inglaterra, olha em vários países aí, a pandemia está voltando, gente, o vírus está voltando. Ninguém acredita mais nas forças divinas, ninguém acredita mais em Deus. Qualquer feriadinho aí, as pessoas estão todo mundo indo para praia, indo para chácara, para lugares assim de lazer, não se preocupando mais com a pobreza, não se preocupando com as pessoas menos favorecidas nessa terra, abandonando o seu irmão, a própria sorte. Não é bem assim não. Nós temos que fazer alguma coisa para o nosso próximo. Como lá está escrito em Ato 4, se eu não me engano, que antigamente, na época dos apóstolos, as pessoas vendiam tudo que tinha e depositava nos pés dos apóstolos para que os apóstolos dividissem aquilo para os necessitados, órfãos, viúvas, para que eles pudessem suprir as suas necessidades. Hoje em dia não acontece mais isso. Hoje em dia as pessoas simplesmente estão no egoísmo total. Eles estão aí preocupados aí com auxílio emergencial, estão aí preocupados com esse Auxílio Brasil, estão preocupados com Bolsonaro, estão preocupados com essas coisas e estão esquecendo da maior coisa que eles estão. Não é coisa, não. Eles estão se preocupando, esquecendo-se daquilo que pode salvar a alma deles, que é Jesus Cristo. Irmãos, a palavra de Deus fala que tudo isso que está acontecendo na terra. Não adianta ninguém achar que é culpa de presidente, não adianta ninguém achar que é culpa dos parlamentares, dos deputados. Isso daí é um cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus fala que nos finais dos tempos seria assim mesmo. O povo teria aflições, o mundo entraria em colapso total, porque o pecado, ele superabundou a graça, entendeu, irmãos? Não adianta a gente estar aí pensando que esse problema aí de ter cortado o auxílio emergencial, que essas coisas tudo é coisas do homem. Não é coisa do homem, irmãos, é coisa de Deus. Porque na palavra de Deus fala que nos finais dos tempos iria vir muitas pestilências, fome, muita fome, e é o que vai acontecer. Os ricos, as pessoas que têm dinheiro, eles não estão preocupados com o pobre. Você acha que eles estão preocupados com o pobre? Eles estão preocupados de cada dia mais eles ganharem e ganharem e ganharem, ter uma vida de boa qualidade, porque a vida deles é só aqui no mundo, irmãos. Eles não têm planejamento da alma, eles não têm planejamento de salvação, eles não querem salvação. Eles querem viver aqui o mundo, eles não pensam, eles acham que é mentira, que não tem, que o inferno não existe. Eles não acreditam em nada. Por que não acreditam? Porque o pecado
tomou conta da vida deles. Então não adianta a gente ficar aí achando que o presidente, que isso tem culpa, um tem culpa, outro também tem culpa. Ninguém tem culpa de nada, isso está na Bíblia. A Bíblia não mente. Se vocês querem saber a verdade, leiam a palavra de Deus, irmãos. Leiam o Apocalipse para vocês verem o que vai acontecer. Ninguém viu nada ainda. Isso são só começo de dores. A coisa vai apertar de um jeito, irmãos, mas vai apertar de um jeito que vai chegar uma hora que que não vai ter jeito mais, sabe? O que Jesus disse? Aqueles que estiverem nas cidades grandes, corram para os montes, corram para os campos, porque as cidades vai ficar um desespero total, a fome. Hoje em dia, a gente ainda, os pobres, né, os mais necessitados, ainda acham alguma coisa no lixo, até para comer. Mas vai chegar uma época, irmãos, que nem no lixo eles vão encontrar nada. Porque isso daí está na Bíblia, é bíblico. Não tem como a gente fugir das promessas de Jesus. Sabe por quê que vai acontecer tudo isso? É porque o mundo é uma guerra espiritual contra o mundo, contra as potestades malignas, entendeu? Satanás, ele tá ganhando terreno, porque o povo, ele se esqueceu de Deus. A cada dia que se passa, o povo se esquece mais e mais de Deus. O povo fica aí com a ideia. Olha aí, tira a base para vocês verem essas bandas gospel, que a gente já não sabe mais se é gospel, se é secular, porque estão tudo envolvido com essas roupas mundanas, não tem mais diferença. A palavra de Deus fala que o servo de Deus, ele tem que ser separado, ele tem que ter o perfume de Deus, ele tem que exalar o perfume de Deus, ele é o sal da terra, a luz do mundo. E a gente não vê isso mais. Esses pastores renomados aí, que se dizem renomados, né, aqui para o mundo, porque para Deus eles não passam do nada. Aí, indo a favor desses pastores corruptos, de igrejas aí profanas, de igreja que pregam a prosperidade, pastores aí que falam grosso, falam bonito, né, mas cobram um cachê altíssimo. Aí, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão achando bonito, porque eles vão nessa igreja, cobram um cachê altíssimo, e as pessoas vão lá mesmo, porque as pessoas parece que estão cauterizadas por Satanás, não querem saber das coisas de Deus, acham que tudo é normal, que nós estamos vivendo numa normalidade, o que não é, irmãos. Nós não estamos vivendo numa normalidade, nós estamos vivendo numa anormalidade. Então, irmãos, vocês verem esses pastores iníquos que ficam aí dando ponto, achando bonito, esses pastores, essas igrejas profanas, essas igrejas que não pregam a salvação, não pregam a vinda de Jesus, não pregam o arrependimento do pecado, não pregam nada. Mas eu te pergunta por um pastor desse, que tem agenda, se eles vão numa igrejinha pequena, se eles falam, não, irmão, eu vou na sua igreja, não vou cobrar cachê nenhum, você só paga para mim as despesas, a minha manutenção só, tá muito bom. Eu vim para pregar a palavra de Deus. Leia lá, irmãos, na Bíblia. Vê se os apóstolos tinham dinheiro, vê se os apóstolos andavam de avião. Bem, naquela época também não existia avião, mas vê se eles andavam... Deveria ter algum meio de transporte lá. Não, eles andavam a pé. E quando eles chegavam numa casa para pregar a palavra de Deus, ou numa igreja que fosse... Se eles fossem recebidos, eles pregavam. Se eles não fossem bem recebidos, a ordem de Deus era para que eles tirassem a poeira das suas sandálias e seguissem o seu caminho.
Hoje em dia não, irmãos. Hoje em dia o pecado está completamente no meio desse povo. Aí, quando essas pessoas deixarem esse mundo aqui, vão chegar lá diante do nosso Deus Todo-Poderoso e vão falar: ah, mas eu fiz isso no seu nome, eu profetizei no teu nome, eu falei a tua palavra no seu nome, eu fiz prodígio no seu nome. Jesus fala: não te conheço, nunca estive contigo, não, aparta-se de mim, maldito, para o fogo eterno, que lá é o teu lugar. Porque Jesus, ele está vendo tudo que está acontecendo aqui, irmãos. Não se engane. Dos olhos de Deus ninguém escapa. Se esses pastores acham que eles vão escapar da ira de Deus, eles estão se enganando a si próprios. Não vão escapar. Essas bandas gospel aí, profana, que estão aí tudo cheio de essas roupas sensuais, essas roupas de pior ainda do que... Olha, sinceramente, tem pessoas que não conhecem a Jesus, tem cantores aí seculares que se vestem melhor do que os cantorezinhos gospel aí, as bandas gospel aí. E o pior de tudo é que o povo está tão cauterizado pelo inimigo das nossas almas, pelo adversário das nossas almas, que ainda pagam para assistir esses shows profano, imundo, que tem aí aí no mundão aí, né, irmãos? Bem, gente, compartilhe com todos aqueles que vocês acharem que deve compartilhar, compartilhe para que esse meu vídeo chegue a milhões e milhões de pessoas. Eu não estou aqui para ganhar aplausos de ninguém, não. Estou aqui para falar da salvação. Você quer a salvação? Você se interessa pela salvação? Segue a Jesus. Entrega a tua vida nos caminhos de Jesus, porque aquele que tem Jesus, ele não tem medo de nada não, irmãos. Porque na palavra de Deus fala: fui jovem e hoje sou velho, e nunca vi um cristão mendigar um pão, entendeu? E nem sua descendência. Então, irmãos, não fique preocupado aí com esse auxílio emergencial, auxílio Brasil, auxílio família, sei lá o que não. Porque Deus, ele tem tudo para te dar. E se a gente for também ter que passar pela prova da necessidade, vamos passar. Porque o mundo não nos interessa mais. A partir do momento que nós nos escolhemos viver para Jesus, a gente vai passar por provas mesmo, porque a palavra de Deus foi notória, a palavra de Deus é notória. A palavra de Deus fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vencerás também. São palavras do próprio Deus. Aquele que se apegar com Jesus de Nazaré, ele vai vencer o mundo, irmãos. Não tenha dúvida disso. Mas aquele que se apegar com as coisas materiais, com as coisas do mundo, que se voltar para as coisas do mundo, olha, sinceramente, é lamentável, mas eles vão perecer. Porque o mundo não nos pertence, nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. A nossa morada não é aqui, irmãos. A nossa morada é lá no céu, junto com Deus. Mas ai daquele que não fizer a vontade de Deus. Jesus está aí. Ainda existem muitos pastores, muitos evangelistas, muitos missionários corretos, sensatos, honestos, que pregam a salvação da alma, que pregam verdadeiramente a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, a genuína palavra de Deus. Aquele que quer a salvação, que se interessa pela salvação, segue aos pastores, a palavra dos pastores, não segue o pastor, segue a palavra que os pastores administram sobre a salvação. Se te interessa a salvação, irmãos, siga a palavra de Deus, porque Jesus está aí, Jesus está voltando. Não pensem vocês, o céu já está vazio,
Os anjos já estão tudo com suas trombetas, só esperando a ordem do Pai, porque Jesus está pedindo ao Pai para ter um pouco mais de paciência, porque ainda tem muitas pessoas que ainda não conhecem a salvação. Então, Jesus está pedindo ao Pai, está clamando ao Pai para ter paciência. Mas vai chegar uma hora, irmãos, que não vai ter mais jeito, que tudo vai se acabar. E ai daquele que não estiver preparado, ai daquele, vai ser lançado no fogo eterno. E lá só haverá choro e ranger de dente. Bem, irmãos, compartilhe meu vídeo para que nós possamos alcançar mais e mais almas para Jesus. Deixe seu like se vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam se vocês sentirem do coração, porque o meu intuito aqui não é ter 1 milhão, 2 milhões, 9 milhões de inscritos, não. Se eu tiver meia dúzia de inscritos, se eu tiver 1 dúzia de inscritos, que ouviu a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus, se eu ganhar uma alma para Jesus, eu já estou feliz demais, para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito obrigada para todos aqueles que estiveram comigo. Assistam do começo até o... assistam, meus irmãos, o meu vídeo, do começo até o fim, porque é um vídeo simples, mas é edificador para vossas almas. Aceitem Jesus e pensem que Jesus está voltando. Abandona o mundo, entrega a tua vida nas mãos do Senhor, que o resto Ele fará. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tenham um excelente dia. Olá, pessoal. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma honra, um privilégio muito grande estar mais um dia aqui na presença do Senhor para falar com todos vocês a respeito de tudo aquilo que está acontecendo. Irmãos, eu não estou aqui para me vangloriar, não estou aqui para me aparecer, estou aqui para falar aquilo que Deus coloca no meu coração, porque eu escolhi viver para Deus, e a partir do momento que você faz uma escolha na sua vida, Deus te honra. Entende? Deus coloca as coisas certas na tua boca para você falar. Eu não estou aqui nas plataformas para fins lucrativos, para que as pessoas me aplaudam. Eu estou aqui para falar a respeito do amor de Deus, para falar que as pessoas se convertam a Jesus Cristo, porque Jesus está voltando. Gente, vocês veem aí a situação que o nosso mundo está. Não é só aqui no Brasil, não, é no mundo inteiro. Olha o que está acontecendo na Inglaterra, olha em vários países aí, a pandemia está voltando, gente, o vírus está voltando. Ninguém acredita mais nas forças divinas, ninguém acredita mais em Deus. Qualquer feriadinho aí, as pessoas estão todo mundo indo para praia, indo para chácara, para lugares assim de lazer, não se preocupando mais com a pobreza, não se preocupando com as pessoas menos favorecidas nessa terra, abandonando o seu irmão à própria sorte. Não é bem assim, não. Nós temos que fazer alguma coisa para o nosso próximo. Como lá está escrito em Atos 4, se eu não me engano, que antigamente, na época dos apóstolos, as pessoas vendiam tudo que tinha e depositavam nos pés dos apóstolos, para que os apóstolos dividissem aquilo para os necessitados, órfãos, viúvas, para que eles pudessem suprir as suas necessidades. Hoje em dia não acontece mais isso. Hoje em dia as pessoas simplesmente estão no egoísmo total. Eles estão aí preocupados aí com auxílio emergencial, estão aí preocupados com esse Auxílio Brasil, estão preocupados com Bolsonaro, estão preocupados com essas coisas e estão esquecendo da maior coisa que eles estão... Não é coisa, não. Eles estão se preocupando, esquecendo-se
daquilo que pode salvar a alma deles, que é Jesus Cristo. Irmãos, a palavra de Deus fala que tudo isso que está acontecendo na Terra, não adianta ninguém achar que é culpa de presidente, não adianta ninguém achar que é culpa dos parlamentares, dos deputados. Isso daí são um cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus fala que nos finais dos tempos seria assim mesmo. O povo teria aflições, o mundo entraria em colapso total, porque o pecado, ele superabundou a graça, entendeu, irmãos? Não adianta a gente estar aí pensando que esse problema aí de ter cortado o auxílio emergencial, que essas coisas tudo é coisas do homem. Não é coisa do homem, irmãos, é coisa de Deus. Porque na palavra de Deus fala que no finais dos tempos iria vir muitas pestilências, fome, muita fome, e é o que vai acontecer. Os ricos, as pessoas que têm dinheiro, eles não estão preocupados com o pobre. Você acha que eles estão preocupados com o pobre? Eles estão preocupados de cada dia mais eles ganharem e ganharem e ganharem, ter uma vida de boa qualidade, porque a vida deles é só aqui no mundo, irmãos. Eles não têm planejamento da alma, eles não têm planejamento de salvação, eles não querem salvação. Eles querem viver aqui o mundo, eles não pensam, eles acham que é mentira, que não tem, que o inferno não existe. Eles não acreditam em nada. Por que não acreditam? Porque o pecado tomou conta da vida deles. Então não adianta a gente ficar aí achando que o presidente, que isso tem culpa, um tem culpa, outro também tem culpa. Ninguém tem culpa de nada, isso está na Bíblia. A Bíblia não mente. Se vocês querem saber a verdade, leiam a palavra de Deus, irmãos. Leiam o Apocalipse para vocês verem o que vai acontecer. Ninguém viu nada ainda. Isso são só começo de dores. A coisa vai apertar de um jeito, irmãos, mas vai apertar de um jeito que vai chegar uma hora que não vai ter jeito mais, sabe? O que Jesus disse? Aqueles que estiverem nas cidades grandes, corram para os montes, corram para os campos, porque as cidades vai ficar um desespero total, a fome. Hoje em dia, a gente os pobres, né, os mais necessitados, ainda acham alguma coisa no lixo, até para comer. Mas vai chegar uma época, irmãos, que nem no lixo eles vão encontrar nada. Porque isso daí está na Bíblia, é bíblico. Não tem como a gente fugir das promessas de Jesus. Sabe por quê que vai acontecer tudo isso? É porque o mundo é uma guerra espiritual contra o mundo, contra as potestades malignas, entendeu? Satanás, ele tá ganhando terreno, porque o povo, ele se esqueceu de Deus. A cada dia que se passa, o povo se esquece mais e mais de Deus. O povo fica aí com a ideia. Olha aí, tira a base para vocês verem essas bandas gospel, que a gente já não sabe mais se é gospel, se é secular, porque estão tudo envolvido com essas roupas mundanas, não tem mais diferença. A palavra de Deus fala que o servo de Deus, ele tem que ser separado, ele tem que ter o perfume de Deus, ele tem que exalar o perfume de Deus, ele é o sal da terra, a luz do mundo. E a gente não vê isso mais. Esses pastores renomados aí, que se dizem renomados, né, aqui para o mundo, porque para Deus eles não passam do nada. Aí, indo a favor desses pastores corruptos, de igrejas aí profanas, de igreja que pregam a prosperidade, pastores aí que falam grosso, falam bonito, né, mas cobram um cachê altíssimo. Aí, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão achando bonito
porque eles vão nessa igreja, cobram um cachê altíssimo e as pessoas vão lá mesmo, porque as pessoas parece que estão cauterizadas por Satanás, não querem saber das coisas de Deus, acham que tudo é normal, que nós estamos vivendo numa normalidade, o que não é, irmãos. Nós não estamos vivendo numa normalidade, nós estamos vivendo numa anormalidade. Então, irmãos, vocês verem esses pastores iníquos que ficam aí dando ponto, achando bonito, esses pastores, essas igrejas profanas, essas igrejas que não pregam a salvação, não pregam a vinda de Jesus, não pregam o arrependimento do pecado, não pregam nada. Mas eu te pergunta por um pastor desse, que tem agenda, se eles vão numa igrejinha pequena, se eles falam, não, irmão, eu vou na sua igreja, não vou cobrar cachê nenhum, você só paga para mim as despesas, a minha manutenção só, tá muito bom. Eu vim para pregar a palavra de Deus. Leia lá, irmãos, na Bíblia. Vê se os apóstolos tinham dinheiro, vê se os apóstolos andavam de avião. Bem, naquela época também não existia avião, mas vê se eles andavam. Deveria ter algum meio de transporte lá. Não, eles andavam a pé. E quando eles chegavam numa casa para pregar a palavra de Deus, ou numa igreja que fosse, se eles fossem recebidos, eles pregavam. Se eles não fossem bem recebidos, a ordem de Deus era para que eles tirassem a poeira das suas sandálias e seguissem o seu caminho. Hoje em dia não, irmãos. Hoje em dia o pecado está completamente no meio desse povo. Aí, quando essas pessoas deixarem esse mundo aqui, vão chegar lá diante do nosso Deus Todo-Poderoso e vão falar, mas eu fiz isso no seu nome, eu profetizei no teu nome, eu falei a tua palavra no seu nome, eu fiz prodígio no seu nome. Jesus fala, não te conheço, nunca estive contigo, não, aparta-se de mim, maldito, para o fogo eterno, que lá é o teu lugar. Porque Jesus, ele está vendo tudo que está acontecendo aqui, irmãos. Não se engane. Dos olhos de Deus ninguém escapa. Se esses pastores acham que eles vão escapar da ira de Deus, eles estão se enganando a si próprio. Não vão escapar. Essas bandas gospel aí, profana, que estão aí tudo cheio de essas roupas sensuais, essas roupas de pior ainda do que... Olha, sinceramente, tem pessoas que não conhecem a Jesus, tem cantores aí seculares que se vestem melhor do que os cantorezinhos gospel aí, as bandas gospel aí. E o pior de tudo é que o povo está tão cauterizado pelo inimigo das nossas almas, pelo adversário das nossas almas, que ainda pagam para assistir esses shows profano, imundo, que tem aí aí no mundão aí, né, irmãos? Bem, gente, compartilhe com todos aqueles que vocês acharem que deve compartilhar, compartilhe para que esse meu vídeo chegue a milhões e milhões de pessoas. Eu não estou aqui para ganhar aplausos de ninguém, não. Estou aqui para falar da salvação. Você quer a salvação? Você se interessa pela salvação? Segue a Jesus. Entrega a tua vida nos caminhos de Jesus, porque aquele que tem Jesus, ele não tem medo de nada não, irmãos. Porque na palavra de Deus fala, fui jovem e hoje sou velho, e nunca vi um cristão mendigar um pão, entendeu? E nem sua descendência. Então, irmãos, não fique preocupado aí com esse auxílio emergencial, auxílio Brasil, auxílio família, sei lá o que não. Porque Deus, ele tem tudo para te dar. E se a gente for também ter que passar pela prova da necessidade, vamos passar.
Porque o mundo não nos interessa mais. A partir do momento que nós nos escolhemos viver para Jesus, a gente vai passar por provas mesmo, porque a palavra de Deus foi notória, a palavra de Deus é notória. A palavra de Deus fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vencerás também. São palavras do próprio Deus. Aquele que se apegar com Jesus de Nazaré, ele vai vencer o mundo, irmãos. Não tenha dúvida disso. Mas aquele que se apegar com as coisas materiais, com as coisas do mundo, que se voltar para as coisas do mundo, olha, sinceramente, é lamentável, mas eles vão perecer. Porque o mundo não nos pertence, nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. A nossa morada não é aqui, irmãos. A nossa morada é lá no céu, junto com Deus. Mas ai daquele que não fizer a vontade de Deus. Jesus está aí. Ainda existem muitos pastores, muitos evangelistas, muitos missionários corretos, sensatos, honestos, que pregam a salvação da alma, que pregam verdadeiramente a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, a genuína palavra de Deus. Aquele que quer a salvação, que se interessa pela salvação, segue aos pastores, a palavra dos pastores, não segue o pastor, segue a palavra que os pastores administram sobre a salvação. Se te interessa a salvação, irmãos, siga a palavra de Deus, porque Jesus está aí, Jesus está voltando. Não pensem vocês, o céu já está vazio, os anjos já estão tudo com suas trombetas, só esperando a ordem do Pai, porque Jesus está pedindo ao Pai para ter um pouco mais de paciência, porque ainda tem muitas pessoas que ainda não conhecem a salvação. Então, Jesus está pedindo ao Pai, está clamando ao Pai para ter paciência. Mas vai chegar uma hora, irmãos, que não vai ter mais jeito, que tudo vai se acabar. E ai daquele que não estiver preparado, ai daquele, vai ser lançado no fogo eterno. E lá só haverá choro e ranger de dente. Bem, irmãos, compartilhe meu vídeo para que nós possamos alcançar mais e mais almas para Jesus. Deixe seu like se vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam se vocês sentirem do coração, porque o meu intuito aqui não é ter 1 milhão, 2 milhões, 9 milhões de inscritos, não. Se eu tiver meia dúzia de inscritos, se eu tiver 1 dúzia de inscritos, que ouviu a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus, se eu ganhar uma alma para Jesus, eu já estou feliz demais, para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito obrigada para todos aqueles que estiveram comigo. Assistam do começo até o... assistam, meus irmãos, o meu vídeo, do começo até o fim, porque é um vídeo simples, mas é edificador para vossas almas. Aceitem Jesus e pensem que Jesus está voltando. Abandona o mundo, entrega a tua vida nas mãos do Senhor, que o resto Ele fará. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tenham um excelente dia.